somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Nós vamos justamente aprender coisas que é necessário. Você fala, por que nós já não aprendemos? Tudo tem o tempo e o momento. Deus não é que nem nós que é apressado, né? Nós somos apressados. E Deus não tem amanhã nem hoje. Deus é eterno. Ele trabalha na mente nossa de uma maneira que nós não entendemos. Então nós vamos falar sobre política. Hoje vocês vão ver que partido que eu sou. Aí vocês vão esperar lá fora com pau. Porque a política é assim, né? A gente espera lá fora e o adversário a gente desce o porrete. Não é isso? É assim a política? Mas não existe política só no governo, no país. Existe política em todo sentido da vida. A igreja é o lugar que mais tem política. E vocês não percebem. Eu percebo tudo. A pessoa está fazendo uma coisa, eu percebo política e hipocrisia. É um material que eu entendo. Entendo bastante mesmo. Então, só que a gente tem o tempo, né? Você não pode... O próprio Jesus falou para não arrancar o trigo. Aliás, o joio do trigo. Deixa crescer junto. Cada um vai dar seu fruto. Não tem ninguém que está tirando ninguém, tirando fora e pisando em cima. Não tem isso. Às vezes eu falo para a pessoa que tem dificuldade com outras pessoas, eu digo, eu não sei como é que Jesus suportou o Judas, né? Ele suportou de uma forma que os discípulos, os apóstolos dele não sabiam nada do Judas. Não sabia. Ele guardou um segredo, Jesus guardou um segredo, e ele sabia que o Judas era filho do diabo. E nenhum dos 11 apóstolos, ele precisou orar para escolher. Se vocês olharem na Bíblia, o Judas, ele precisou orar para escolher o Judas. Porque ele não podia escolher um filho de Deus para trair o povo de Deus. Ele tinha que escolher um filho do diabo para trair, para entregar Jesus. É estranho, né? É muito estranho, mas vamos pensar. Então vamos pensar nessa política. Mas a leitura parece que não tem nada a ver com a política. Mas se vocês têm um QI um pouco avançado, logo vocês perceberão. 1 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler. Veja bem o que ele mostrou para o povo. São Paulo. Não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros,
ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens. Ou melhor, digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha e o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Ou melhor, interrogação. Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não é mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Presta bem atenção na leitura, viu? Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que continuam estão juntos ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei. Eu não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Nota bem isso. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E aí, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para o judeu, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Mas para ganhar os que estão sem lei, fiz-me como fraco para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para
todos os meus chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Isso aqui é muito interessante. Depois vocês vão aprendendo devagar. De tudo se abstém. Quer dizer, o que luta tem que abandonar tudo. Deixar tudo. Por causa do prêmio. Né? Você não vai correr ou lutar misturado com outra coisa. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para alcançar uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo ao ar. Antes subjugo o meu corpo, note bem isso, e reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovados. Deu para entender alguma coisa? Devagar vocês vão entendendo os demais. Aqui está tudo o que eu vou ensinar. Toda a política, tudo está aqui. Amém? Vamos orar. Senhor, que a tua graça possa permanecer nos nossos corações e que nós possamos entender a tua palavra para sermos livres, como Paulo está expressando, ser livre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentar. Muito bem. Eu tenho que terminar 11h30? 11h30? 11h30. Muito bom. Nós vamos então observar a política, né? O que é política? Quando nós falamos em política, logo nós lembramos da política do Estado, do país, do Brasil, política no mundo. É isso que nós lembramos. E por nós conhecer só esse tipo de política, né? Isso. Deixa eu soprar um pouco menos. Tá bom. E por nós conhecermos só essa política, então nós não achamos que nós não temos política, né? E que nós não somos políticos. Um filósofo escreveu que nós temos a política desde o dia que nós nascemos. Você nasce lá e você já é político. Sabe como? Ele diz que o bebê chora para mamar. É uma política. Ele chora para mamar. Se ele não chorar, a mãe não dá mamar, né? Política. Então vamos ver o que é política. Nós observamos que, irmão, eu não sei, não fica bem aqui na minha frente assim. Essa coisa soprando aqui. Então, o que é política? E por que você faz política todos os dias e não sabe disso? Você faz política. Então, veja bem,
Política é uma palavra que pode ter muitos significados. Irmão, isso aqui não vai funcionar para mim. Eu até estou achando, viu, irmão Carlinhos, que esse microfone de coisa aqui fica melhor, não fica? Não? Então é eu que tenho que aguentar isso aqui mesmo. Não é? Tá bom, né? Então, tá jóia, vamos aguentar. Ela tem vários significados diferentes. O principal conceito é ligado ao ato de governar. Agora, quando se fala governar, você não pensa que é lá governar o estado de São Paulo, governar o estado do Paraná. Não ponha isso na cabeça. Política não é só isso. A mulher, às vezes, tem política com o marido, que ela quer governar a casa. Ela é uma política. Quando ela quer governar em lugar do marido. Quando o marido quer governar a cozinha, é uma política. A cozinha quem entende é a mulher, ou quem deve entender. Então, política é o ato de governar e de tomar decisões. A política é ligada ao governo, aí vocês lembram lá, o governo, mas você governa, cada um de nós governamos uma ação. Se você está trabalhando, você governa o seu trabalho. Governo não quer dizer o camarada, o personagem. Governo quer dizer a ação daquele personagem. Dá para entender? Então, as suas decisões e ao conceito de Estado. Estado também é uma coisa que as pessoas não conseguem entender. Fala Estado é só São Paulo, Brasil, Minas, Estado. Não. Estado é uma situação até de sentimento. Não tem estado de febre, estado de nervo. Estou com um estado de nervo. O que é estado? Não é o estado de São Paulo. Então, por que é o estado de São Paulo? Porque é uma porção de poder dado a um homem com limite. Se é o governador de São Paulo, vamos entrar na política, ele tem um limite, você segue o mapa. O limite é o mapa. Hoje parece que os meninos não estudam mais cartografia, né? Quem sabe fazer o mapa do estado de São Paulo aqui? Ninguém? Quem sabe fazer? Eu só sei que a irmãzinha ali sabe, né? Então, é uma posição de poder limitado. Assim, a política está intimamente ligada a tudo o que se governa e o que se realiza. Aí está a confusão, porque é necessário que os governantes tomem decisão que atendam principalmente os interesses do cidadão. Então, na realidade, a política vai dar aqui, palavra política que tem origem no grego, politike, que é a união das outras duas palavras gregas, polis e tico, significa cidade de Ticose, que é um termo que significa bem comum dos cidadãos. Você vê, o que a palavra vem, que é difícil das pessoas saberem o que é, o que não é, mas ela vem dar, aí nós entendemos só política. E o político, ele tem que trabalhar
em prol dos outros. Por que nós falamos de corrupção na política? Porque o político, vamos supor que eu vou ser um vereador, eu vou ser um político, um vereador. O vereador ele tem que trabalhar em prol dos eleitores que votou nele. As pessoas vão reclamar para ele isso, precisa disso, precisa daquilo. Então, essa é a ação do político, trabalhar em prol dos outros. E eu entro lá e primeiro eu trabalho em prol meu. Entendeu? Eu trabalho para mim. Eu quero ganhar isso. O que eu tinha que dar para você, eu vou dar só metade, porque metade é para mim. Isso é que é a corrupção. Às vezes não é nem roubo, é uma maneira de desvio da política. Agora, eu estou mostrando esse natural aí, para vocês entenderem o espiritual. Porque o espiritual é a mesma coisa. Eu conheci um pregador aqui há muitos anos, em 1970, 71. Acho que você conheceu ele também. Não, você é novo. Acho que a irmã deve ter conhecido. Chamava Biezer. Conheceu? A irmã lá também conheceu. A Biezer. Ele era uma pessoa estafado, a gente falava estafado, estressado. E ele, às vezes eu viajava com ele ficava a noite inteira chorando e não dormia. Eu também não dormia porque ele estava chorando. E aí eu falava, mas o que você tem? Não tem nada, é um sentimento. E aí, ele foi o primeiro camarada que falou para mim assim, olha, Paro, ele me chamava eu de Paro. Política e religião, Satanás é o capitão. Eu achei aquilo assustado. Mas como que ele... Eu tinha vindo da Assembleia naquele tempo, novo. Como é que ele fala isso, né? E se você for examinar agora, depois de 50 anos, a gente vê que realmente ele estava certo. Porque se você tiver um bom discernimento de espírito, é um dos dons mais preciosos que nós precisamos buscar e pedir, se Deus quiser dar, embora que Deus ele não faz a nossa vontade. Se você tiver um dom, já é predestinado desde antes da fundação do mundo, o profeta mostra aqui. Então, a religião é uma política brava, muito brava, muito. Aí você fala, mas graças a Deus nós estamos um grupinho que não. Não, você é político dentro da sua casa. Cada um de nós. Você não consegue esconder a política. É por isso que nós temos que observar o Pai Nosso, a oração que Jesus mandou orar. Ele não mandou fazer outras orações, entendeu? Quando vocês orarem, quando você pede o Pai Nosso, você pede para vir a nós o teu reino, você sai da política. Então, a política é um termo grego que significa governo da cidade para o bem comum dos outros. Todo político tem que você vota nele para ele trabalhar para o seu bem. Não é isso? Vocês já aprenderam isso na democracia? É isso. Só no reino, na monarquia que não é. Então, isso aí leva a nós examinar que dentro de nós tem essa política de querer só para nós. Eu nunca esqueço
aquela piada que eles contam a história, sei lá se é pior que é, do pedaço de bolo, né? Tinha 3 pedaços de bolo, tinha um grande e 2 pequenos. E aí deu o pedaço para um, ele correu logo e pegou o maior. E deixou o pequeno para o outro. Aí o outro, depois na saída, falou assim: rapaz, você não tem educação, não. Como que eu não tenho educação? Rapaz, não tenho. Você pegou o pedaço maior. Por educação você tinha que pegar o menor. Ele falou assim: mas se eu pegasse, se fosse você ia pegar o menor? Não, eu ia pegar o menor. Então, você ia pegar o menor, eu peguei o maior. Ele já fez a escolha dele logo, né? Então nós sempre escolhemos o fácil para nós, o mais fácil. Agora, nós até aqui só explicamos o que é a política. Deu para vocês entenderem. Lá no governo, aqui na igreja e na sua casa. Tem política ou não tem? Nós moramos numa casa, quando eu era criança, com 17 pessoas. Minha avó era uma portuguesa brava e ela dividia as coisas. Ela fritava, naquele tempo a miséria era muito. Ela pegava 2 ovos ou 3 e batia. Tinha umas frigideiras desse tamanho. Jogava aquilo, ficava uma folha de papel. Cortava todos os 17. E tinha algum que chegava, era meio entrão, e pegava 2 pedaços, aí o outro ficava sem. Aí o que a minha avó falava? Tu deixa de ser mole o homem. Ela era portuguesa. Aí tu deixa o outro avançar na tua frente. Tem que tomar. Chegar, se ele tivesse tirado os 2, tu toma um, que um é teu. Era esse o ensinamento dela, né? E, quer dizer, tudo tinha que ser controlado, regrado, né? Se falar regrado, né? Agora, cada um de nós sempre queremos um pedaço maior para nós, todos nós. Você quer o bem-estar da sua casa, você quer o bem-estar da sua vida, tudo, natural isso aí, não é que uns é bonzinho, outros não é bonzinho. Não tem bonzinho nisso aí. Se você tiver com seu filho passando fome, você não vai dividir o pão para o outro lá, está passando também. Você vai levar só para o seu. É ou não é? Hã? Como é difícil, né? Como é difícil o mundo. Então veja bem, vamos aqui. A mensagem, a obra-prima. O parágrafo 93. Agora que nós vamos entrar na mensagem. Já é meio-dia, né? Agora que nós vamos entrar na mensagem. Mas isso aí foi para vocês terem um alicerce. Nas próximas reuniões vocês vão entender melhor. O irmão Brana aqui está falando do rei Uzias.
Então, o profeta fala aqui na obra-prima sobre a política. E veja o que ele fala. Política não pertence à igreja. Agora, aqui ele não está falando só aquela lá do governo. Vocês notaram que eu não entrei em detalhe político? Eu não entro em detalhe político. Cada um é uma, ela é uma vontade permissiva de Deus. Deus não está governando o mundo. Ele está permitindo que os homens governem. Então, tudo que vier, vocês não precisam reclamar. Tudo que vier é permissão de Deus. Se nós tiver que apanhar ou sofrer, tudo é permissão de Deus. Não adianta nós falar, o fulano é isso, o ciclano é aquilo. Não. Você votou, você está ajudando nisso aí. Tudo é permissão de Deus. Não é... Por isso que você não deve fazer partido político, campanha política. Deixa Deus operar na pessoa, para ele votar em quem ele quiser. Você não pode fazer uma igreja votar num fulano. E a igreja tem 3 classes de crentes, o profeta disse. Você não vai fazer as 2 classes de crente ruim acompanhar a classe de crente melhor. Ela vai fazer do jeito que ela quer. Então não se deve fazer campanha política. Agora, nós não fazemos campanha política aí no mundo, para governo, para presidente, para coisa. Mas nós fazemos campanha política dentro da igreja. E não sabemos, né? Nós fazemos e não sabemos. Então ele disse, política não pertence à igreja. O Espírito Santo é que deve assumir a direção da igreja. E não um voto político de quem é quem. Note bem, vai notando, eu estou demorando assim, explicando para vocês, que é para vocês ficar imaginando o que é que eu vou falar, o que vai ser isso, o que não vai ser. Veja, nós temos sempre quem é quem dentro da igreja. Queira ou não queira, nós temos o sentimento pessoal, o sentimento de quem nos agrada, o sentimento de quem é desagradável. Tem pessoas que ele não tem maneira para agradar ninguém, ele não tem dom para agradar. Tudo é uma questão de um dom que a pessoa tem. Tem outras pessoas que é agradável. E quando você se dá bem com o agradável e se dá mal com o desagradável, você é um grande político. Um grande político. Porque se o Espírito Santo está em você, tanto é o agradável quanto o desagradável, é uma alma. A maneira de expressão de agradar e desagradar é espírito. Está nos 5 sentidos do espírito. Imaginação, memória, raciocínio, afeto. Cada um tem o seu estilo de afeto. Então, o profeta disse, Deus colocou na igreja uns para apóstolos e outros para profetas. Mas note bem o sentido plural. Não tem uma singularidade nos dons. Não é Deus colocou um apóstolo, um profeta, um mestre, não é isso. Deus colocou na igreja uns para apóstolos e outros para profetas
e outros para doutores, e outros evangelistas, e pastores. Não que homens os introduziram ali pelo voto, nem o nosso fanatismo faz um personagem ser apóstolo, ou ser profeta, ou ser... Esse profeta, que aqui uns para profetas, não é o profeta vindicado, é um profeta na igreja. Então nós falamos assim, a nossa igreja não tem profecia. Por que não tem? Porque nós temos uma política interna, um não concorda com a vida do outro. Porque se ele profetizar e der certo, ele vai ser grandão, ele vai tomar a igreja. Esse é o diabo, como ele trabalha dessa forma, e vocês não percebem. Então, não é o que o homem introduz pelo voto, que é o fanatismo. Fanatismo é você gostar de uma pessoa, você é fã dele. Entendeu? Então, o camarada canta uma música aí, uma pessoa canta um hino aí. Isso a gente tem hino que a gente não gosta, ele mexe com a gente, você gosta dele. Aí você vai, arrisca falar para ele, gostei do hino que você cantou. Quer dizer, ele já pega aquele fã que você deu de fora para dentro, você deu de você para ele, e ele engole aquilo lá e coloca aquele fanatismo dentro dele. Não sei se vocês estão conseguindo entender isso. Ele coloca o fanatismo dentro dele. Aí ele quer ser o general. Eu conheci numa oficina, eu estive numa oficina, e lá tem o chefe dos mecânicos, né? Aí um dia eu cheguei lá, e o mecânico lá, e muito bom, um cara excelente. E saiu o chefe de mecânico da oficina. Aí eu até falei para o proprietário lá, falei, rapaz, o fulano parece que é um bom rapaz, né? Você já experimentou ele? Ele falou, não, eu vou pôr ele. Você veio, parece que você veio confirmar, eu vou pôr ele. Ah, é? Então tá bom. Rapaz, pôs ele. E o rapaz era bom, sabe de tudo, fazia de tudo, e com honestidade e tudo. Aí, no passado uns 2 meses, eu voltei lá na oficina outra vez. Uai, cadê o fulano? Ah, precisei mandar embora, rapaz. Ah, mas por que ele não era bom? Ah, ele estava querendo mandar até em mim, rapaz. Até eu não podia fazer uma coisa que ele fala, não, você está errado, você tem... Quer dizer, esse aí é uma força política forte. Você domina. Cada pessoa tem que ter um limite na sua política. Limite. Você vai até aqui, você manda até aqui. O diácono, ele manda até o que a ordem da igreja manda ele fazer. Quando chega o pastor, ele não tem que mandar o que o pastor vai pregar, o que vai fazer isso, não. Ele não tem que decidir. O pastor não pode decidir nada sozinho. Você não está vendo que eu mudei Aí as pessoas falam, o pastor não tem palavra. A minha palavra eu dei. Agora a igreja quebrou a minha palavra, porque é soberania da igreja. A soberania não é minha. Se eu for soberano, eu vou ser ditador. E Deus não trabalha assim, Deus trabalha na soberania. Então, vocês vão ver isso em várias mensagens. Não que introduz os homens ali por voto. Deus os colocou ali pelo chamado do Espírito Santo, reuniões de oração, imposição de mãos
e permanecendo diante de Deus. Nós não fazemos isso. Mensagem Queda do Mundo, parágrafo 53. O profeta diz: então, e corrupção da igreja. Oh, que coisa! A corrupção religiosa. Nós queremos bater no peito que somos honestos e somos justos. E tem até pessoas que falam: não, a minha igreja é um perigo. A minha igreja é que é de Deus. A minha, sim. Vai lá para a minha igreja. Você está sofrendo lá? Vai na minha. Se tiver algum irmão fazendo isso com outros irmãos em outros lugares, você fica sabendo, é o diabo que está ensinando você a fazer isso. O diabo é que faz isso aí. Vai você mostrar que a sua igreja é santa e que o seu pastor é santo e que os demais não. Alguém perguntou para o irmão Branham: Deus está na sua igreja? Ele falou: não está. Ué, mas como que um profeta vai falar que Deus não está na igreja dele? Aí ele disse: Deus está na sua palavra. Se você estiver na palavra, Deus está em você. Se você não estiver na palavra, você pode estar no lugar que for, Deus não está em você. Esse é o profeta que ensina. Oh, é ridículo ver o mundo após 2000 anos de Bíblia e do Espírito Santo sobre a terra, e hoje caindo aos pedaços, tão ruim o quanto foi há 2000 anos atrás. A corrupção religiosa. A política entrou na religião e a religião entrou na política. E aí nós pensamos: lá naquela, não, naquela você pode até estar livre dela. Eu, por exemplo, estou livre daquela lá, faz muito tempo, muitos anos. Mas não quer dizer por isso que eu não sou político. Eu tenho direito e dever. Eu tenho direito, quando eu puxo algo para o meu lado, eu sou político. O ego é algo horrível ver tal condição. Eu sei que é. Você diz: irmão Branham, você não deveria estar pintando um quadro como este aqui na época do Natal. Você deve saber a verdade, é o que você deve saber. Agora, como pode? Parágrafo 55. A disputa política nas igrejas. Você vê se nós não estamos no inferno agora. O profeta prega na mensagem As Almas em Prisão hoje, que o inferno está aqui na terra. Nós não entendemos, ou nós fechamos os olhos para não entender. Eu não sei como que é, mas se vocês imaginar criar um círculo do Espírito Santo em volta de você, de cada um de nós, porque é individual. Se você colocar um círculo do Espírito Santo, observar a mensagem do irmão Branham, que é o Espírito Santo para nós, você observar os parágrafos que ele diz, e você botar só a cara para o lado de fora do limite, não ir com o corpo, botar só a cara fora do círculo que você criou e olhar o estado das religiões
E você diz, da mensagem, que diz da mensagem, que diz da mensagem, porque a mensagem é pura, a mensagem é santa, a mensagem é o que nós estamos nos alimentando de 50 anos para cá. O ministério apostólico foi verdadeiro? Foi. O ministério apostólico foi verdadeiro, porque ele trouxe a mensagem. O que atraiu todo esse povo não foi um pastor, outro pastor, foi a mensagem. Nós aceitamos a mensagem. A mensagem fez nós ficar ligados a ela. Agora, quando eu estou pregando, se eu estiver pregando a mensagem certinha como ela está, e vocês todos começarem a refletir a minha pessoa como um santo, porque todo mundo começa a refletir a pessoa como um santo, até pode ser, mas se eu não estiver vivendo o que eu estou pregando, eu serei reprovado, como São Paulo falou. O que São Paulo falou lá na leitura, vocês lembram? Que eu não venha a ser reprovado com o que eu prego. Eu prego, os outros se salvam, e eu vou ser reprovado, se eu não vivo a palavra. Isso é muito fácil nós entendermos. Não precisa política, não precisa você falar contra, pregar contra, nada disso, nada contra ninguém. Jesus só falou, pelos frutos os conhecereis. É os frutos que faz você conhecer. Você não precisa julgar. O próprio Jesus falou, eu não vim para julgar o mundo, mas as minhas palavras hão de julgar o mundo. As palavras de Jesus agora para nós é a mensagem do profeta. Vocês não creem assim? Ou crê? Ou não crê? Então, disputa política. Nós estamos hoje com cerca, naquele tempo, 900 denominações. Hoje nós temos mais de 900 igrejas da mensagem. Fora as denominações, não dá para contar, né? Naquele tempo, em 70, a Assembleia só tinha duas, né? O senhor não é daquele tempo, né? Tinha a Madureira e a Missão. Eles tinham respeito um com o outro, que aonde tinha Madureira não tinha Missão. Se a Madureira abrisse aqui, a Missão não abria. Depois foi... Hoje tem não sei quantas assembleias, né? Nem tem contagem. Embora que nós não tenhamos nada com isso. Nós temos com a palavra. Não é verdade? Então, de diferentes no cristianismo, cada um lutando com a outra. Bem, isto não era assim quando ele veio. Havia apenas 4 ou 5 seitas deles, fariseus, saduceus e outros. Porém, agora nós temos mais de 900. Ora, em uma condição pior, a igreja, neste Natal, do que estava há 1900 anos atrás. O Natal estava em uma condição pior agora. Disputa denominacional. O que causou isso tudo, amigo, é porque a política tomou lugar do Espírito Santo. Você já viu que nós temos um costume de dizer assim, não, amanhã eu vou fazer isso. O mês que vem eu faço. O mês que vem eu te pago. Você já viu isso? Você sendo senhor do tempo, você é o senhor do tempo. Amanhã nós vamos fazer isso. Você é a senhora do tempo.
O amanhã não pertence para nós. Quando você pede o reino dos céus, o reino de Deus sobre você, você se rende ao reino dos céus. Se Deus permitir, você fará. Então são direções diferentes. Parágrafo 72. Eu estava dirigindo com uma velha alma querida, veja bem aqui. Eu estava dirigindo com uma velha alma querida ontem. Subimos para orar por uma criança enferma. E quando chegamos até a criança doente, a família não queria que orássemos por ela. Era simplesmente a ideia daquele homem. Contudo, subindo a estrada, esta senhora disse, uma velha senhora com cerca de 81 anos de idade, inteligente, uma mulher brilhante, muito gentil. Mas o senhor nota bem aqui, o discernimento de espírito do profeta. E quando nós encontramos uma gente boa, gentil, nós ficamos todo alegres. Nós só queremos gente assim, boazinha, gentil, inteligente, subindo com ele. E ela disse, eu penso que deveria acontecer. Vê, eu penso, ela disse, o profeta faz chave aqui e coloca, que todas as igrejas poderiam se ajuntar e se tornar uma. Era uma boa ideia, né? Eu acredito que nós tem gente aqui que tem essa ideia. Não, nós devíamos ser tudo uma só. Para que essa divisão, tanta divisão? Não é? Vocês não pensam assim, mais ou menos? Um vai para uma, outro. Às vezes nós ficamos lá em casa e nós meditamos, e tem muitas denominações ali naquela rua. E tem uns que vai para lá, outros vêm para cá, outros sobem para lá. Outros... A Terezinha fala assim, maior que todo mundo está buscando o céu, cada um num rumo, né? E na realidade é assim, né? Na cidade grande você vê mais ainda, é para lá e para cá, e para lá e para cá. A mensagem também está assim, eu vou para o fulano, eu vou para o ciclano, eu sou da igreja do fulano, eu sou da igreja do ciclano, um para lá, outro para cá, tudo buscando a Deus, né? E Deus está tão perto, que Deus está dentro da sua casa se você quiser. É a palavra. Pega a mensagem do profeta, leia ela, creia nela, joelha, chora a Deus para te dar aquilo que você está buscando. Se for da vontade dele, você terá logo. Se não for da vontade dele, você pode chorar o mês inteiro, ele não vai te dar nada. Isso fazemos se Deus permitir. Romanos 6, Hebreus 6. Hebreus 6, né? Hebreus 6. Mas Deus deseja uma separação. Veja bem. Isto é exatamente o que o diabo pensa. O irmão Brana falando da mulher, da velhinha de gentil, boazinha. Isso é exatamente o que o diabo pensa. Vocês vão ler isso aí, se vocês não marcam, né? É difícil saber as coisas. Queda do mundo, parágrafo 72. Ele está falando isso aqui. Isso é o que o diabo pensa. Mas Deus deseja uma separação da sua igreja das coisas do mundo. Ele não deseja isso misturado em política de igreja. Gente, veja bem isso como é. Você fala a igreja do fulano, a igreja de fulano. Mas fala para ele que você é do fulano, da igreja do fulano. O que ele te fala? Experimenta só. Olha, eu estou indo lá na igreja do fulano. Fala para ele. Você vai ver. Se não tem política.
Se ele vai falar assim, abençoado, e não o profeta falava, né? O profeta, alguém ia para tal igreja e falava, abençoado seja, Deus te abençoa ali, né? E nós queremos dons do jeito que nós estamos, nós queremos bênção do jeito que nós somos. Temos que ter uma mudança ou não temos? E quem pode mudar nós? É o pastor? Quem pode mudar? Só a palavra. É individual. É você. É aquilo. Mas Deus deseja uma separação da sua igreja das coisas do mundo. Ele não deseja isso misturado em política de igreja. Vê? Como seria se Deus enviasse um Messias para o mundo? E aquela senhora estava apenas pensando os pensamentos do mundo inteiro. Foi o que trouxe a dificuldade para eles receber Jesus, foi isso. Cada igreja queria Jesus para ele. Pensa bem, como é que estava a política ali. Mensagem da graça. O Espírito Santo de Deus, parágrafo 19, tem maneiras estranhas para agir com o seu povo. Muitas vezes através de dons, maravilhas e chamadas que são sem arrependimento. Note bem esse assunto. Muitas vezes através de dons, maravilhas e chamadas que são sem arrependimento, que Deus dá ao seu povo, por sua graça. Ele dá de voluntária, mesmo que você não merece, você pode ser o que for, Ele te dá esse dom. Paulo disse em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, embora tivesse discernimento, embora tenha dons para sustentar, eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, embora pudesse mover montanhas com fé, nota bem, muita coisa. Se nós vemos uma coisa dessa, nós corre lá. Corre mesmo. Não corre, já sei. Se você chegar a ver, olha, nota bem, se você chegar a ver alguém olhando para a montanha e movendo a montanha, vai ter que pôr outro nome na igreja, porque vai todo mundo para lá, porque nós estamos querendo ver sinal. Todos nós estamos querendo ver sinal. Se pudesse mudar a montanha, embora tivesse conhecimento de todas as coisas, nada seria se não tivesse amor. O qual é a graça? O amor não é esse que nós temos porque você é bonzinho, porque você é bonito, porque você é isso, porque você é aquilo. Não é esse amor. Amor é aquele miserável que está pior que você, e você tem amor na alma dele. Você vai lá ajudar ele, você vai pregar para ele, você vai ensinar ele, você vai ajudar ele. Deus tem que fazer isso, o profeta disse. Você pode fazer todas essas coisas e continuar perdido. Expulsar demônio, curar enfermo, fazer maravilha, tudo isso a gente pode fazer e continuar perdido. É difícil. É difícil. Para isso, o Espírito Santo tem que entrar em cada um de nós, para você poder dizer amém, senão você não diz. Está entendendo? É a graça que salva, a graça de Deus para com a raça humana. As pessoas prostram suas faces. Certo homem veio a mim, creio que vi um dos rapazes de volta aqui no edifício hoje, um rapaz metodista que acabou de entrar e recebeu o Espírito Santo. E esses rapazes vieram a mim e disseram, agora, irmão Bruno,
agora que fomos salvos, eles vieram da igreja, o quê? Que eu li? Metodista. Eles são mais modernos. E eles dizem, agora nós recebemos o Espírito Santo. Então, agora, irmão Brando, que todos fomos salvos e recebemos o Espírito Santo, devemos nos procurar pelos dons. Outra coisa, irmão, vocês devem prestar atenção. Eu disse, não faça isso, não. Não faça isso. Parágrafo 141, eu já estou terminando, viu? Deus dá os seus dons soberanamente. Ele sabe como dar o dom para nós, para mim, para você. Ele sabe, soberanamente. Chamadas são sem arrependimento. A primeira coisa que você sabe, você estará procurando por algo. Deus, faça de mim um pregador, faça isso para mim. E o que será? Você? Um grande bobo presumido. É coisa que a gente até fica... Todo mundo quer uma bênção, né? Aí você pensa, Senhor, me faz um pregador, me faz me dá um dom de cura aí para mim curar. E dom não precisa arrependimento. Mas veja o que o profeta fala. Você é um bobo presumido. Isto é tudo. Você irá a alguma teologia de homens, a alguma organização. Deixe Deus fazer o chamado. O que a igreja tem que fazer, irmão Eduardo e os irmãos aqui, que faz o culto de oração, porque são poucos que fazem o culto de oração, né? Quem são os que vêm na oração? Poucos. Quem? Poucos. Orem calados, esperando em Deus. Quando vocês parar de pedir, de implorar, de lutar, o Espírito Santo entra e doa para vocês o que tem que doar, e cada um de uma forma. Ele não vai doar para todo mundo. Se ele doar o dom de língua estranha para um, ele vai ter que doar o dom de interpretação para outro. Ele não vai fazer coisa incompleta, ele vai fazer completo. E não é nós que queremos. A igreja aqui está precisando de profecia, mas nós temos direito de pedir? Não, Deus sabe. A hora que nós colocarmos a nossa vida em dia, Deus vai entrar em ação. A hora que nós deixar de falar a igreja de fulana, de cicrana, de Bertane, quando você falar a palavra em mim, Cristo em mim, esperança da glória, Deus vai agir em cada um de nós. Amém? Vamos agradecer a Deus, nós vamos ficar por aqui. Vamos prosseguir, que esse estudo ele é bem longo, tem muitas coisas que nós precisamos aprender. Amém? Vamos agradecer a Deus. O irmão do restaurante, eu queria ver se você fazia uma oração aqui para agradecer. Eu não sei, não lembro o seu nome. Desculpe que eu não a lembro. Aqui tem um microfone. Sim. Bondoso Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por esse maravilhoso ensinamento que o Senhor tem nos dado, Senhor. Que as bênçãos do Espírito Santo possam preencher nosso coração, Senhor, com o ensinamento, com a palavra de Deus. Pai Celestial, que esta manhã maravilhosa possa ser conduzida em nosso coração, Senhor. Te agradecemos por tudo, que as bênçãos do Espírito Santo venham sobre cada um de nós, sobre a necessidade, e nunca deixe nos faltar nada, Senhor. Te agradecemos pela vida do nosso pastor também, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada dia mais. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, muito obrigado.